E eu tenho um recado para o Brasil hoje. Eu quero falar de alguém que sofreu mais do que eu. Venceu. Mataram ele, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Marcos 14, verso 32, está escrito assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E tomando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, encontrou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou pela terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a minha hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto aquele que me trai. E a igreja diz amém? Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado, aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Daqui a alguns minutos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando hoje. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este ginásio com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios agora 5 segundos para sumirem de Camboriú, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre Santa Catarina, meu Deus, e onde houver agora, Deus, um crente te orando, te exaltando, derrama sobre ele a potência do seu poder e da sua glória. Abre o céu, manda anjos de fogo descerem aqui, que esses anjos comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus, mas pega ele agora, agora, agora. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. A igreja diz: os que podem tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Glória a Deus. Quero fazer menção também do deputado Peninha Mendonça, que é aqui de Santa Catarina. Não sei onde está o Peninha. Deus abençoe Vossa Excelência por ter vindo. Também o vice-prefeito da cidade de Blumenau está aqui, está ali com seu filho. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga: está preparado? Alguém trouxe lenço nesta noite? Quem não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, porque nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nessa noite. Amém. Vou pedir para que o pastor Roberto mude a música. E antes de pregar, quero explicar por que vou pregar esse texto. É uma oportunidade única, porque amanhã milhares de pessoas vão acessar o site para saber o que foi que eu preguei. Eu estou orando para Jesus salvar todos os jornalistas do Brasil. Tem alguns que já estão com raiva de mim. Nunca uma notícia durou tanto tempo. Já são quase 80 dias. E nesses 80 dias eles foram obrigados a revirar minha vida inteira.
e pegaram mensagens que eu preguei aqui nesse púlpito há 14 anos atrás, espinçaram palavras polêmicas e jogaram para a mídia secular, tentando macular a minha imagem diante do povo, desenhando uma figura de um monstro. E se eu fosse um monstro, não teríamos essa multidão aqui me ouvindo nessa noite. As minhas pregações não despertam ódio, elas despertam nas pessoas a consciência dos seus pecados. E o homem, quando é afrontado com os seus pecados, ele tem duas opções: ou ele se converte, ou ele cria raiva das pessoas que estão falando a verdade. O homem sobre quem eu vou pregar nessa noite foi crucificado, quase foi escalpelado vivo. E o único pecado, entre aspas, que acometeram a ele, porque de fato ele não cometeu nenhum, foi ele ter falado verdades. E a verdade tem que ser dita, custe o que custar, doa quem doer. E como pregador do evangelho, eu tenho um compromisso acima do compromisso de deputado federal. Eu estou deputado, mas eu sou pastor. Amanhã posso não estar mais deputado, mas serei pastor até a volta de Jesus de Nazaré. Então podem caçar o deputado, mas nunca vão caçar o pastor. Querem criar leis para colocar pastores na cadeia, mas ainda que formos para a cadeia, lá dentro pregaremos o evangelho de Jesus Cristo, porque para isso estamos aqui. E outra coisa, vai uma palavra que poucos vão entender, só quem é espiritual: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou nessa terra, mas a minha terra celestial está preparada. E se a trombeta tocar essa noite, daqui só 2 subir, eu tenho certeza que eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Vem junto. Então dá um berro para acordar Santa Catarina toda. Glória a Deus. Eu tento hoje explicar as minhas posições, as minhas atitudes. Tento explicar hoje porque é que eu falo o que falo, penso o que penso. E tudo isso através da minha motivação. O que me motiva a lutar pela família, o que me motiva a lutar pelos pensamentos da igreja, é a história que nesse momento eu passo a contar. Respire fundo, olhe para o seu irmão e diga: ouça com o coração agora. Pastor Roberto, mude a música para mim. Era uma noite parecida com essa. Só não era o mesmo dia da semana, mas era uma noite depois de um dia afadigado de lutas, de coisas gloriosas que aconteceram, testemunhos. Todos haviam lavado os pés, as mãos, agora estão assentados ao redor de uma mesa. E aquele que sempre é o mais alegre naquela mesa, nesse dia não está alegre. Seu semblante está descaído. Ele pouco fala nessa noite, Heron, a quem eu agradeço por todo o aparato e organização aqui dos Gideões. Deus abençoe vocês, viu? Virou meu guarda-costas também, daquele tamanho ali, ó. I love you. Era uma noite como essa, mas como eu disse, aquele que é sempre o que traz a alegria está triste sentado, talvez no meio da mesa ou na cabeceira. Os que estão ao redor dele não compreendem por que o semblante dele está descaído, o olhar está quase que perdido. Até para partir o pão, ele partiu o pão com ressalvas. O coração dele palpitava muito. E houve um momento que ele não aguentou a emoção e disse: um entre vós vai me trair. E quando ele diz isso, ele choca os que estão ali. Um olha para um, que olha para outro e pergunta: serei eu, serei ele? E Jesus revela: aquele a quem eu der esse bocado de pão. Se eu estivesse naquela mesa, eu jamais estenderia a mão para pegar aquele pão. Você estenderia a mão para pegar ele? Ele revelou antes: aquele a quem eu der esse bocado de pão. E não é que Judas estende a mão para pegar o pão. Naquele momento a mente de Judas trava. Ele pouco estava prestando atenção no que Jesus estava falando, porque ele não se importava mais com o mestre. E naquele momento foi revelado o traidor. A ceia seguiu. Eu não sei como, não sei o que é que os discípulos fizeram naquele momento quando descobriram que Judas era o traidor. Talvez o próprio Senhor tenha soprado sobre eles um vento de glória e apagado da memória deles aqueles últimos segundos. Terminaram a ceia. Ao terminar a ceia sempre tinham algo para contar.
Nesse momento está todo mundo perdido, porque as pessoas estão envergonhadas pelo momento. Começam a se levantar pedindo licença, e pela primeira vez, Jesus olha um a um e diz: não saiam daqui, fiquem comigo hoje. Eu imagino os discípulos que já estavam se levantando, se assentando de novo, sem entender nada, porque esse não era um pedido comum. E naquele dia Jesus faz um pedido que ele nunca havia feito, pelo menos a Bíblia não conta. Ele olha para eles e diz assim: eu queria que acontecesse aqui o que o meu pai ensinou através de Salomão. Quem está triste, cante, para que a tristeza vá embora. Ah, como eu queria a letra daquela música, Paulo Marcelo. Ah, como eu queria a letra daquele hino, porque com certeza eu cantaria esse hino por muitas vezes na minha vida, e quem sabe nesses últimos 60 dias seria o meu hino de cabeceira, porque foi o louvor que preparou Jesus para uma das piores noites que ele havia tido em 33 anos de existência na terra. Aliás, eu nem sabia que ele era cantor. Não sei que tipo de voz ele falava, não sei se ele cantava como barítono, como contralto, mas com certeza a voz dele naquele dia ficou para sempre registrado no ouvido dos discípulos. Terminaram de cantar, eles pedem licença para ir embora, e Jesus faz uma coisa que ele também nunca fez: não saiam, fiquem comigo mais um pouquinho. Daqui a pouco ele se levanta e diz: já que vocês querem ir, ao invés de ir para casa, vamos subir o monte comigo. Todo mundo se entreolha e diz: ele não está bem. Quer perguntar o porquê? Só falam se todo mundo perguntar. Ele nunca deixou os discípulos subir com ele ao monte da oração. Ele sempre se reservava, e às vezes ele dizia: para proteger vocês, é melhor que vocês fiquem aí e eu vou orar sozinho. Porque ele travava longas noites de batalha com o inferno inteiro. Ele travava longas noites de batalha com potestades espirituais da maldade. Mas nesse dia, ele estava tão carente, ele estava tão machucado, que ele pediu para que os amigos ficassem ao lado dele. E os amigos até tentaram, e caminharam com ele 1 milha, 2 milhas, até chegarem na entrada do Monte das Oliveiras. E ali, quando começaram a dobrar os joelhos, e Jesus contou 1 a 1, faltou um, que no meio do caminho, no lugar escuro, aproveitou uma bifurcação e saiu, e debandou, e foi fazer aquilo que ele tinha colocado no seu coração, que era vender o mestre. Está com Jesus agora 11, e quando Jesus percebe os 11 que ali estão, o coração dele se enfraquece. Ele dobra o joelho e começa a orar, e ele percebe que os outros estão orando, mas a oração dos outros não dura mais do que 30, 40, talvez no máximo 60 segundos, porque a única oração que aqueles discípulos faziam, e isso talvez era culpa do próprio Jesus, porque um dia eles chegaram em Jesus e falaram: os discípulos do João sabem orar, por que nós não precisamos orar? Por que nós não podemos orar? E Jesus dizendo para eles: vocês têm a mim com vocês, enquanto eu estiver com vocês não precisam orar, mas querem aprender a orar, eu vou ensinar uma oração. E era a única oração que eles sabiam. E eles juntam as mãos naquela noite escura, num grupo de 11, e começam a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Jesus não ficou feliz assim, porque eles acabaram de orar e fez-se silêncio no monte. A alma dele angustiada, o coração acelerado, ele querendo gritar. Eu não sei se você já passou por momentos assim. Só vai orar em monte quem está com a vida quase perdida. Tem alguém que já subiu a montanha para orar aqui? Já viu alguém chegar na montanha e ficar rezando? Quando a gente vai para a montanha, a gente vai para a guerra, a gente vai para o grito. Aquilo que a gente não pode gritar em casa, a gente grita na montanha. Aquilo que a gente não pode falar para os amigos, a gente fala na montanha. Na montanha a gente bate o pé no chão, a gente rola na terra, a gente salta e grita até Deus ouvir. E Deus escuta a oração da montanha. Só os que já oraram no monte e tiveram uma experiência como essa, dê um grito de glória a Deus, por favor.
discípulos orassem com ele, porque um orando sozinho, todo mundo vai ouvir a oração, mas se tiver mais de um, se tiver 12, porque eles estavam em 12 ali, os 11 mais ele, ninguém saberia o que o outro estava orando, mas eles se calaram. E Jesus percebe que eles não têm o que orar. E eles tentam orar, mas a oração que eles sabem é só o Pai Nosso, e acaba por ali mesmo. E enquanto eles estão tentando orar, Jesus começa a ficar mais angustiado. Ele se levanta e faz algo que ele nunca havia feito. Pergunte o quê? Ele chama os 3 amigos mais íntimos dele: Pedro, Tiago e João. Leva eles para um canto. Ele abraça os 3 e diz: o que eu vou falar para vocês é o desabafo de um amigo. Os outros são meus filhos, são meus discípulos, mas não têm a intimidade que vocês têm comigo. Então com vocês eu posso falar que vocês não vão se escandalizar. Se eu falar para os outros o que eu vou falar para vocês, eles vão abandonar a fé, mas para vocês eu posso. Os 3 estão com o coração acelerado também, dizendo: o que é que Jesus vai falar? E Jesus olha no olho dos 3, Valquíria, e diz: a minha alma está angustiada. Eu estou sentindo a morte chegar. Eu sinto que é meu último dia. Não vamos ter mais manhãs de café. Não teremos mais almoços na casa de Lázaro. Não teremos mais dias de sorriso vendo os milagres. Eu sinto se aproximar a maior entidade espiritual temida pela humanidade, que é a morte. Que quando vem não volta sozinha. Que quando vem não manda recado. Que quando vem não envia um e-mail avisando que está chegando. Que quando vem não posta no Facebook. Quando ela vem, ela não volta sozinha. E ela estava se aproximando. E Jesus, sensitivo como era, percebeu que o Espírito já estava pairando por lá. E nesse momento ele diz: é por isso que eu preciso que vocês orem por mim. E aqui eu choro, porque eu sempre amei ver Jesus como super-herói. Eu sempre amei pregar Jesus fazendo atos mirabolantes. Quer ver um pregador pentecostal ficar feliz? É colocar ele para pegar a passagem onde Jesus estava dormindo da polpa do barco, e o barco quase indo a pique, mas alguém se lembra que ele está no barco. E quando chamam por ele, ele sai do meio do barco, vai até a proa do barco, no bico do barco, estufa o peito, abre os 2 braços, e buscando uma autoridade que ninguém tem na terra, ele grita: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar. Eu já ouvi falar que mar tem braço, Charles, mas não sabia que tinha ouvido. Eu nunca ouvi falar que vento escutava. Eu ouvi falar que vento assoviava, mas o vento e o mar pararam para ouvir Jesus. E quando ele vai voltando para o barco, os discípulos vão olhando para ele dizendo: que homem é esse, que até o vento e o mar obedecem? Eu sou apaixonado em pregar um Cristo super-homem. Amo o pastor Alexandre Bernardino. Ver Jesus parado na porta da tumba de Lázaro, e quando a pedra está sendo movida, seu coração se enche de glória, Marco Aurélio. E ele olha para o céu e diz: Pai, não é só para mostrar, é só que eles saibam que nós somos um de verdade. Ouve a minha oração. E olhando para dentro daquela tumba, ele grita: Lázaro, ô Lázaro, defunto de 4 dias, Lázaro, que a pele, a carne já está podre e fedorenta, Lázaro, sai de dentro desta cova, Lázaro. E daqui a alguns segundos vem o morto pulando, todo enrolado, e a morte foi obrigada a abrir caminho para ele. Eu amo pregar sobre esse Cristo, mas quando eu chego aqui em Marcos 14 e vejo ele pedir oração para alguém, e vejo ele pedir para alguém cantar um hino para ele, que ele está triste, e vejo ele desabafando no ouvido de melhores amigos, se eu me apaixono por ele, aqui eu adoro a ele, mami. Eu adoro, porque é um recado que ele está mandando para nós. Você pode operar milagres, você pode ser um exímio pregador, Júnior Bola, você pode convencer multidões, mandar o mar calar e o vento, mas tem dias na sua vida que você não consegue carregar a cruz sozinho. Tem dia, Paulo Marcelo, que precisa de um sirineu, como você pregou hoje de manhã. Tem dia que a gente precisa de alguém que tem um coração aberto para estar conosco. E aqui eu adoro Jesus, porque se ele passou por um momento de dúvida e angústia, eu não sou de aço, os que estão na frente não são de aço. E é por isso que eu vim aqui hoje te dizer que o mais fraco crente aqui entre nós é mais forte que o inferno inteiro de pé. Vou falar mais uma vez para
que o inferno escute. O crente mais capenga, que chegou aqui chamando Jesus de Genésio, o crente mais capenga que ao entrar aqui desafiou Deus dizendo: é meu último dia, não volto mais aqui se o Senhor não falar comigo. Esse crente, ele é justificado por Jesus Cristo, ele é perdoado por Jesus Cristo e será glorificado por Jesus Cristo. E se tem alguém que concorda comigo, dá só mais um grito de glória. Nem mesmo contando para eles o que ele estava sentindo, ele não disse que estava com dor de dente, nem com a mente doendo. Ele disse que estava sentindo a morte chegar. Nem mesmo isso fez os discípulos orarem com ele. Quando eles começam a orar o Pai Nosso, pastor Vanderlei Carceriano, e terminam, Jesus disse assim mesmo: tem cruz que a gente tem que carregar sozinha. Nem o melhor amigo pode acompanhar a gente. Ele levanta Newton e vê todo mundo dormindo. O coração está na mão. Ele entra pelas pairagens daquele jardim, do Jardim das Oliveiras, o Jardim do Getsemane. Getsemane significa prensa de óleo. Ó, para onde está indo a oliveira verdadeira? A oliveira da verdadeira está entrando dentro do jardim e se planta no chão daquele lugar, sobre uma pedra. Pelo menos é assim que os maiores artistas pintaram a cena. Eu posso vê-lo com seus cabelos, sua barba, ajoelhado, olhando ao céu, com um olhar perdido, com um olhar de angústia. E naquele dia, o que eu conto agora é algo que penso eu, não diz a Bíblia, digo eu. Havia um silêncio mórbido naquele jardim. Os grilos não grilavam, sapos não coachavam, pássaros não piavam. Alguns minutos antes de Jesus entrar ali, Deus e o diabo se encontraram naquele jardim, fizeram um acordo. Deus disse ao diabo: você não vai atormentá-lo aqui com seus demônios, e eu não colocarei meus anjos aqui para fortalecê-lo, porque neste momento a decisão é dele, e só dele. Não há influência. E quando ele se põe naquele jardim em oração, ele sente o medo, porque ele enxerga tudo antes da hora. Ele é Deus. Ele é o que, igreja? Não ouvi, ele é o que? O lado divino dele, que é o lado que nós mais amamos, porque é o lado que opera milagres. Naquele dia foi o maior inimigo que ele teve, porque o lado divino dele trazia antes da hora a visão de tudo que ia acontecer. Segundos antes de tudo, ele antecedia o fato e via. Ele enxergou, por exemplo, toda a humilhação que sofreria com Caifás. Ele enxergou por antecipação a humilhação que ele sofreria com Pôncio Pilatos. Ele sentiu por antecipação o flagelo que sofreria lá no jardim, que daqui a pouco eu falo. Também sentiu o peso da cruz e toda a angústia. E quando ele sente tudo isso ao mesmo tempo, o coração dele dispara. E aqui eu falo sobre um estudo que fiz. Nenhum ser humano suporta uma emoção tão grande. O coração de Jesus Cristo era para ter explodido naquele momento. Era para Jesus ter infartado. Mas ele estava proibido de morrer de infarte, porque gente infartada não pode salvar o outro. Tem que ter um sangue derramado. Como o coração dele não pode explodir, a pressão que o sangue sai dali começa a fazer as veias do seu corpo inchar. E as veias do seu corpo inchando, as veias mais diminutas estão no cérebro. Eram para essas veias terem estourado em um aneurisma e Jesus ter tido ali um derrame cerebral. Mas ele estava proibido de ter um derrame cerebral, porque todo torto não poderia subir à cruz. As veias suportaram. E como o sangue não tem para ir, para onde ir, as veias do cérebro começam a esticar, mas não explodem, elas trincam. E ele começa a suar, não mais suor, mas gotas de... Não ouviu o que foi que ele suou? Quando ele passa a mão na sua fronte e vê o sangue, o lado humano não aguenta. Ele olha para o céu e grita: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E tem uma vírgula ali, diga comigo, uma vírgula. Oh, bendita vírgula. Quem conhece a língua portuguesa sabe que a vírgula é colocada em uma sentença, em uma frase, para dar tempo daquele que está falando respirar, equalizar o pensamento e continuar falando. Aquela vírgula foi o momento em que Jesus parou para respirar a sua angústia. Era para ele ter continuado a sentença. Ele disse: se for possível, passa de mim este cálice. Mas depois da vírgula tem uma outra sentença. Ao invés de ele dizer: eu estou com medo, ele olha para o céu e diz: todavia, seja feita
a tua vontade e não a minha. Eu chorei o dia que eu entendi isso. Eu perguntei: Jesus, por que o Senhor falou isso? Ele disse: por causa daquela vírgula. Eu disse: o que o Senhor viu na vírgula? Ele disse: na vírgula eu não vi nada, mas no momento em que eu parei para respirar, eu abri os meus olhos espirituais, que me fizeram anteceder e ver a cruz, e eu vi a cruz antes da hora de novo. Só que agora eu não me assustei, porque eu inclinei a cabeça para a direita e enxerguei lá na frente, depois da cruz. E depois da cruz eu vi os gideões missionários da última hora. Depois da cruz eu vi as sentenças que foram decretadas de vida eterna. Depois da cruz eu vi aqueles homens e aquelas mulheres de mãos levantadas, dando grito de glória, mandando força, dizendo que o céu é logo ali. E por causa desse povo, vou repetir, por causa desses malucos que ninguém entende, que nos chamam de desequilibrados, por causa desse povo, ele olhou para o céu e disse: todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E ele se levanta. Ele se levanta numa força incrível. Não é mais o mesmo homem que entrou. Eu disse que não é mais quem? Não ouvi? Não é mais quem? Pergunte por quê. Ele entra depressivo, ele entra triste, ele entra angustiado. Quando ele se levanta, ele sai dali como um guerreiro. Ele sai mais forte que um guarda pretoriano. Ele sai e acorda os discípulos assim: não pudestes orar comigo? Eles vão dar uma desculpa e diz: agora é tarde, não precisa mais orar, porque a carne é fraca, mas o espírito está forte. Não, você não entendeu. Ele diz: eu entrei aqui com a minha carne tremendo, mas recebi lá dentro uma fortaleza no espírito. Eu encaro o diabo se for preciso. Agora eu profetizo que depois desta festa, nesta noite, as famílias que estão reunidas aqui, ao saírem pelas vicinais, pelas estradas do Brasil, vão voltar cheias do Espírito Santo. O seu espírito vai estar de pé. Eu profetizo que você não vai temer a nada e a ninguém. Se levantarem contra ti 11 mil demônios, 1000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro, e você não será atingido, porque a força do Espírito estará sobre você. Só quem crê nisso, levante a mão direita. Agarre o ombro de quem está do seu lado, por favor. Agarre o ombro de quem está do seu lado. Ó, tem gente que nem para me obedecer vai. Agarre o ombro da pessoa. Ah, pastor, e se for um jornalista? Agarra com as duas. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela. Faz isso na sua casa. Faz isso na sua casa. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Ele vai fortalecer o seu espírito. Só quem crê nisso reage. Vou contar uma coisa que desceu do céu agora. Você não sabe o poder da sua fraqueza. Não, isso veio do céu, desceu agora. Vou repetir. Você não sabe o poder da sua fraqueza. Quando um crente está fraco, ele coloca Deus de pé no trono. Deus não consegue ser Deus na vida de crente forte. Vou repetir de novo, parece heresia, mas não é não. Deus não consegue ser Deus na vida de crente forte, porque o crente forte confia no braço dele, confia no joelho dele, confia no bolso dele, confia na convenção dele, confia na igreja que está com ele, confia no trabalho dele. Agora o crente, quando está lascado, quando está vendendo almoço para comprar janta, quando está sofrendo mais do que sovaco de aleijado, quando ninguém dá nada por ele, nesse momento ele se joga no chão e diz: papai, eu não aguento. Aí Deus se levanta e diz: é para você que eu sou Deus. Onde você não vai, eu te levo. O que ninguém faz por você, eu faço. Eu profetizo que os fracos que vieram aqui, porque os fortes já foram embora, mas os fracassados que vieram aqui terão uma surpresa esse ano. 2013 será o ano da revolução na sua vida. 2013 será o ano da glória de Deus na sua vida. Só quem crê nisso, tira o pé do chão para adorar agora. Deixa eu ver. E para que ninguém pense
que essa é uma teoria feliciana, que isso não é doutrina do felicianismo. Boa essa, boa, Anderson. Felicianismo. Paulo disse: quando eu estou fraco, é aí que eu... Calma, põe o verbo direito. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque estar é passageiro. Você está fraco, mas na verdade você é forte. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Você está fraco, mas você é um gigante para Deus. Eu profetizo que a força do Senhor te acompanhará, e Deus vai tirar da mão do ímpio, vai entregar na sua mão tudo aquilo que o seu coração deseja. E se tem alguém que acredita, diga: eu creio, eu creio. Então pega, põe no coração, e só mais um grito, só mais um grito, só. Alguns jornalistas vieram perguntar para mim, o que não entra na cabeça deles, pastor Wagner, do Canadá, é como é que eu aguento tanta pressão. Falei: como é que o senhor consegue dirigir as comissões com aquela barulheira toda? Eu disse: meu filho, eu sou pentecostal. Quanto mais grito, melhor para mim. Quanto mais fuzuê, mais cheio de Deus eu fico. É assim que as coisas continuam. Cadê os crentes que vivem na pressão aí? Agora respire fundo. Vamos sair do Getsemane. Jesus sai do Getsemane. A alguns metros dali, ouve-se um barulho. Há uma turba de cerca de 600 homens que estão sendo guiados por Judas, o Iscariotes. Estão vindo para prender Jesus. Os discípulos escutam os gritos vindo de cá, querem correr para lá. Devem ter perguntado: Jesus, vamos correr para lá? E Jesus diz: não, meu caminho é para cá. Mas até agora há pouco o senhor estava triste. Ele diz: pois é, agora eu estou feliz, eu não vejo a hora de acabar esse negócio. Vamos acabar com isso logo. E Jesus vai e encara os algozes. E vem uma das cenas mais lindas da Bíblia: Judas, o Iscariotes. Judas vem e dá um beijo em Jesus. Ele dá o que em Jesus? Só que Jesus não xinga, não amaldiçoa, não dá lição de moral. Judas dá um beijo e quer sair. Jesus segura ele e diz: Judas, vem cá, você é meu amigo. Judas, você é meu amigo. Jesus estava mandando um recado para ele, dizendo: não importa o que está acontecendo agora, você mora aqui dentro. Não deixa o diabo te engodar, não deixa o diabo te enganar. Mas Judas não entendeu o recado. Não entendeu o recado, saiu dali. Quando ele viu seu mestre ser espancado, não suportou e foi ao alto de uma montanha, no campo de Aceldama. Pendura-se em uma cruz, ou pendura-se em uma árvore, se joga lá de cima, pelo peso do seu corpo balançando, deve ter pegado em uma árvore, rasgado as suas entranhas, e suas vísceras ficaram naquele lugar para que os abutres comessem. Jesus continua o seu flagelo. Pedro e os que ali estavam não conseguem ficar perto de Jesus. Depois que Jesus dá uma lição em Pedro, Pedro arranca uma espada da cintura, tenta cortar a cabeça de um soldado. Ele erra e acerta a orelha. E mesmo assim Jesus faz um milagre naquele momento, recuperando a orelha do soldado e dizendo: Pedro, se eu precisasse de guarda-costa, não seria você. Anjos desceriam do céu para me socorrer. É chegada a hora. Jesus é arrancado dali, levado para Caifás. Caifás envia para Anás. Fazem perguntas, esbofeteiam seu rosto, cospem nele. E Jesus em silêncio suporta o seu flagelo. Até que depois desse momento, Jesus é levado para que seja julgado por um tribunal romano. Porque Anás e Caifás só podiam fazer com Jesus um julgamento religioso. Como não podiam matar Jesus, porque isso feria a lei daquele tempo, precisavam arrumar uma acusação legal diante da justiça romana. E encontraram a acusação. Falaram que Jesus dizia para todo mundo que era o rei dos judeus. E isso oprimiria o reino de Roma. Poderia criar uma cisão no reino de Roma, uma rebelião. Levam Jesus para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, depois de meia dúzia de conversas com Jesus, ele era um cônsul.
Afinal de contas, era um embaixador, era um homem que entendia de leis, era um homem intelectual. Meia dúzia de palavras com Jesus e pronto. Jesus convenceu ele de que ele não era tudo aquilo que falava. Tem acontecido isso comigo nesses dias, né? Depois de apanhar bastante, me deram a oportunidade de falar na imprensa, na televisão. Depois de 3 programas de televisão, mudou a cara do Brasil acerca da minha pessoa. Porque pessoas intelectuais pararam para ouvir e viram que mentiras caem por terra quando a verdade aparece. Teve um dos entrevistadores, eu não vou dizer o nome, foram 3, né? Se eu dizer o nome fica ruim, mas quando terminou, ele veio e me deu um beijo e disse: você me convenceu. Se você me convenceu, você convence qualquer pessoa. Eu tenho até medo de ir na sua igreja e acabar me convertendo lá, pela pregação da palavra. Pôncio Pilatos tenta encontrar um subterfúgio. Ao invés de matar Jesus, porque os judeus tinham sangue, que estavam com sangue nos olhos por Jesus, ele promove um massacre do corpo de Jesus. Jesus é levado para o alpendre da sua casa. Ou melhor, do lado de fora do alpendre havia uma mini praça dentro do palácio onde Pôncio Pilatos morava. E ali naquele espaço colocaram um tronco, amarraram Jesus pelas mãos, deixaram ele seminu. E 2 soldados pretorianos começam um flagelo que resultou em quase 500 cortes nas costas de Jesus. Foram 39 chibatadas, uma quarentena de açoites menos 1. 39 chibatadas com um chicote chamado azorrague. Azorrague era um chicote com 12 tiras de couro. 12 tiras de couro, e na ponta de cada tira uma limalha de ferro, um pedaço de osso de carneiro quebrado. Cada vez que o chicote era desferido e batia nas costas, o osso e o ferro entravam na carne. Quando puxavam, rasgava a carne de Jesus por completo. Ele teve isso elevado a 39 vezes. Então multiplique 39 vezes 12 e você vai ter o número de cortes que Jesus teve nas suas costas. Só que havia entre os judeus, quando eu estive em Israel há pouco tempo, eu aprendi isso, e isso me fez chorar muito. Havia entre os soldados romanos uma disputa. A disputa entre os soldados romanos era para saber em qual round cairia o judeu, porque nenhum judeu se ajoelhava diante de autoridades que não fossem do povo dele. Batiam nas costas para que o homem perdesse as forças e se arregasse. Então todos os judeus que foram levados para esse tipo de flagelo, havia sido feito um estudo entre os soldados. Na 10ª chibatada, nenhum mais aguentava, porque 10 chicotadas significavam 120 cortes no corpo. Então eles esperavam todos a 11ª chibatada. Pergunte por quê? O corpo não aguentava e a pessoa esmorecia. Ao esmorecer, ele ficava pendurado. O soldado que está batendo não para medir onde está batendo, porque batia só em um lugar, até ver os ossos aparecerem. Depois de 120 chicotadas ou 120 pancadas dadas por 10 chibatadas no mesmo lugar, a carne de Jesus já estava toda em frangalhos. Agora os ossos estão aparecendo. Quando o corpo dele esmorece e ele cai, o soldado não para abaixar junto com o corpo dele. Ele continua dando a 11ª chibatada no mesmo lugar. Só que agora o corpo de Jesus caiu. A 11ª chibatada não pega mais as costas, pega no ombro, pega no pescoço, pega no rosto. E quando o soldado puxa a 11ª chibatada, a parte mais sensível do corpo humano está ensanguentada, e vem a parte que ninguém entende. E a Bíblia diz que Jesus, como uma ovelha muda, permanecia. Pilatos, num canto olhando, vai para sua mesa jantar. Cláudia procura sua esposa, que acabou de fazer o jantar, está vendo que o marido mexe no prato, mas não come. E deve ter perguntado a ele: por que não come, embaixador? Ele diz: não tenho fome. Eu vi um homem judeu, na verdade galileu, jovem, bonito, inteligente, sofrendo ali na mão dos soldados. O corpo dele está dilacerado,
Ao término das chicotadas, Jesus deixou ali 2 litros de sangue e desmaia. E Pôncio Pilatos diz: que homem é esse? E a mulher dele diz: eu não me meto em assuntos de governo, mas ontem à noite, enquanto eu orava, o Deus dos deuses me apareceu e disse para mim: não toque na questão desse homem, porque esse homem é justo. Esse homem é justo. Soltam as mãos dele. O corpo de Jesus cai ao chão, é embrulhado, jogado em uma cela. Pilatos passou a noite toda acordado, seu espírito perturbado. Ele não queria matar Jesus. Na verdade, de manhãzinho uma luz ilumina a mente dele. Hoje é um dia especial, é o dia do perdão para os judeus. Eu posso libertar um preso, eu posso dar vida a um enquanto mato o outro. Então vou pegar o pior de todos os bandidos que nós temos, que é Barrabás, e coloco ele ao lado desse Jesus. Como ele levava a multidão na sua palavra, a multidão vai querer que solte Jesus, e eu não tenho o sangue dele nas minhas mãos. Naquele dia de manhã, quando acordaram Jesus, acordaram ele aos pontapés. O corpo dele embrulhado sobre o corpo ensanguentado, um pano grudado no seu corpo, um pano que colou em todas as feridas que estavam no seu corpo. Quando Jesus é exposto diante da multidão, puxam aquele pano de uma só vez. Você já tirou um esparadrapo de uma ferida? Imagine tirar a ferida de quase 400 esparadrapos de uma vez. Quando arrancaram aquele pano que havia colado no corpo dele, Jesus tem o seu corpo inteiro tremendo e as feridas abrem de novo. E Pilatos, mais do que depressa, diz: senhores, nós podemos libertar um dos dois. Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E a multidão que foi comprada, corrupta, grita em uma só voz: solte Barrabás. Crucificam, crucificam, crucificam. Pilatos lava as mãos. Seja feito o que vocês querem. O corpo de Jesus é arrastado, colocado na mão de ferozes guardas pretorianos que eram amantes da tortura. Eles pegam o patíbulo da cruz, que era a parte onde se colocavam as mãos, e deixam preparados num canto. Começam a preparar o corpo de Jesus com um cortejo de horror. Pegam uma coroa de espinhos e dizem: já que você é rei, eis aí a sua coroa. Fincam na cabeça de Jesus uma coroa com espinhos que chegavam a ter de 11 a 12 centímetros de tamanho. Espinhos capazes de vazar uma madeira de acácia, a madeira usada para fazer a arca da aliança. Fincam aquela coroa na cabeça de Jesus, cospem nele, arrancam a sua roupa. O pano já havia arrancado, a roupa que é colocada sobre nesse momento é arrancada também. Ele fica seminu. Uma vez seminu, ele é exposto à vergonha. As pessoas pegam um patíbulo da cruz e colocam nos seus ombros, e começa a via da crucificação. Se um dia você for em Jerusalém, vá na via da crucificação. Tem os 14 lugares onde Jesus esteve, onde o seu corpo tombou, onde ele caiu. As pessoas que deveriam amá-lo, lutar por ele, gritar por ele, não fizeram. Aqueles que ele curou, alimentou, podiam ter feito alguma coisa naquele momento, mas não fizeram. E ele solitário andou por aquela via, caindo, capengando, se levantando, até que encontram no meio do caminho o Cirineu. Cirineu é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. A forma de Jesus dizer a mim e a você: quando a cruz estiver pesada e cair no chão, vai ter alguém para te ajudar. Mas vem um recado, é doloroso, mas é verdadeiro. Nem sempre será aquele que você espera. Geralmente a ajuda vem de onde você não espera. Geralmente Deus vai levantar um estrangeiro para te ajudar. Recebe esta profecia? A sua luta você não vai passar sozinha. Se os seus irmãos te abandonarem, se todo mundo te abandonar, nem que tenha que vir um estrangeiro te ajudar, você vai caminhar e vai ter alguém do seu lado.
Se você concorda comigo, dá mais um grito de glória. Estamos no Gólgota e o vento sopra. O astro-rei que brilha no céu olha para a terra e nesse dia ele se envergonha. Até que daqui a alguns minutos ele vai se esconder num canto do mundo. Os pássaros deixam de voar. A terra começa a se regurgitar até que daqui a alguns minutos, algumas horas na frente, ela vai provocar um terremoto. Mas quando Jesus é colocado no alto daquela montanha, o patíbulo da cruz arrancado dos seus ombros, é colocado a haste principal e uma cruz pesadíssima, fincada no chão, ou antes de ser fincada no chão, deitada no chão, se transforma numa espécie ou cama de tortura, e Jesus é colocado ali. Primeiro colocam sua mão esquerda e fincam ela com um prego gigante. O outro braço, quando vão colocar, é um pouco mais difícil. Pergunte por quê? A cruz não era dele. A cruz era de Barrabás. E Barrabás era um homem zarrão. Barrabás, nascido na região de Caríades, lá da terra do Cariotes Judas, era um homem com um corpo gigantesco. A cruz era feita 5 dias antes, sob medida. Era perfurado um buraquinho nela para facilitar a entrada do prego. O primeiro prego deu certo, o segundo não dava, porque o braço de Jesus era curto, e puxam o braço dele, esticam até quase desconjuntarem os seus ombros. E aí sim fincam a sua mão. Por isso amarram os seus braços, como aparece nos filmes, para que o corpo dele não se rasgue as mãos e ele caia. Os pés são um problema. Não se prendiam os pés em linha reta, o homem não ficava ereto. Eles inclinavam a perna do homem 45 graus, além do normal, viravam para a esquerda ou para a direita, e fincaram os 2 pés com um prego só naquela cruz, e depois um novo prego para segurar os 2 de uma só vez. 5 homens levantam a cruz. Quando soltam o peso do corpo de Jesus com a cruz dentro daquele buraco, o impacto no chão faz o corpo de Jesus vir à frente. Sua mão se rasga, ele não cai porque está ali amarrado. Os omoplatas apertam seu pulmão e ele não tem como respirar. Estude isso e você vai ver qualquer pessoa que estudou com afinco dizer: a morte de Jesus levaria apenas 15 minutos. Da hora em que ele foi colocado na haste da cruz e o corpo pendeu, 15 minutos para morrer, mas levou horas. Quer perguntar o porquê? Não, isso é muito sério, eu só falo se todo mundo perguntar. Jesus conhecia a lei do sacrifício. E a lei do sacrifício dizia que carne sacrificada não podia ter sangue coagulado. O sangue tinha que ser limpo. Não podia destroncar o pescoço da vítima. Não podia ser carne sufocada. E como a carne dele não pode ser sufocada, e ele sabe que o sacrifício tem que ser perfeito, Jesus de Nazaré, o meu Cristo, quem eu amo, está aqui nessa noite. Ele arruma força naqueles dedos que estão livres e segura na cabeça do prego, e arruma força onde não tem, e traz o corpo dele para trás. E quando ele faz isso, todos os seus tendões quase se rasgam. As suas costas, que estão abertas por mais de 400 cortes, encontram uma cruz, uma madeira que não era lavrada, cheia de ferpas e farpas que entram nas feridas, e Jesus sente dores que nenhum de nós jamais imaginaríamos sentir. E mesmo assim, ele não abre a sua boca. Aos amigos que estão nos ouvindo, é por isso que eu não renuncio. É por isso que nós estamos aqui. Vocês não entendem as nossas loucuras, os nossos gritos, debocham das nossas rododinhas, debocham das nossas coreografias, debocham dos nossos aleluias e dos nossos gritos. Mas fique tranquilo, quanto mais vocês colocam a gente na mídia, a gente não se envergonha disso, porque nós não somos pautados pela mídia. Não sou pautado por artistas.
Com todo respeito aos artistas, porque é uma profissão, e tem muita gente boa, tem alguns irmãos nossos que são artistas, mas com todo respeito aos artistas que se levantaram contra mim esses dias, beijando na boca, mandando recado para mim, na verdade vocês estão mandando recado é para esse povo aqui, ó. Na verdade, ao invés de vocês fazerem um ato que para vocês é bom, vocês estão arrancando sentimentos que estavam esquecidos de uma família unida. O pai não aceita isso. Nenhum pai cria o filho para ver porcaria na frente dos olhos dele. Nenhuma mãe cria sua filha para que ela tenha uma vida estranha fora do futuro. A família é criada para adorar a Deus. A família é criada para adorar a Deus. É isso. E sabe o que eu queria fazer aqui agora? Agora é hora da polêmica. Vamos para o Jornal Nacional de novo. Eu queria convocar os crentes a nunca mais assistirem uma novela. Sabe quando é que eles vão sentir o peso da nossa fé? É quando pararem de vender jornais para crente. Quando nós pararmos de comprar jornal, pararmos de comprar revista, pararmos de assistir televisão, pararmos de comprar os produtos que eles usam para praticar essas imoralidades. Esses homens só sentem o peso no bolso. É hora de reagir. Escute aqui. Eu tenho amigos aqui que moram nos Estados Unidos e eles vão dizer se é verdade ou se é mentira. O conglomerado Walt Disney, há alguns anos atrás, não faz muito tempo, criou dentro do Walt Disney uma praça com detalhes de coisas que são contra a família. No dia da inauguração foi um fiasco. Pergunte por quê. Só fala se todo mundo perguntar por quê. As famílias cristãs americanas, e eu não estou falando crentes, estou falando cristãs, boicotaram, foram para frente da Disney, fizeram um cordão e não deixaram ninguém entrar. Você não entendeu? Eu vou repetir. Fizeram um cordão na entrada e ninguém entra. Um dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia acabou. Foram lá e desmontaram aquele negócio. Lá é um lugar de família. Família. Família é a base da sociedade. Família é a base da existência. Antes do Estado está a sociedade. E antes de haver Estado e sociedade, já havia família. E antes de haver a família, havia um homem. Deus disse: farei para você uma mulher, e os dois juntos darão crescimento à humanidade. Tudo que eu estou passando é por causa deste livro. Eu estou sofrendo por causa deste livro. Eu fui citar Gênesis, me chamaram de racista. Fui citar Romanos, me chamaram de homofóbico. Eles odeiam esse livro. Mas esse livro não odeia eles. E hoje eu vou convocar essa igreja para nós fazermos uma oração, para vermos até o ano que vem o maior número de conversão jamais visto nesse país. Talvez até tenha alguns manifestantes por aí perdidos. Aqui vocês não têm coragem de me encarar, né? Olha a multidão que a gente é. Mas teve alguns lugares do país onde eu fui, que eles tiveram coragem de ir. Interessante é que eles iam num grupo de 20 e 30. No final saía só 25, 26. Aí eles perguntavam: cadê os outros? Estão lá na frente do púlpito da igreja chorando. Aceitaram Jesus como Salvador. O evangelho é poderoso, amigo. Eu não te odeio. Menino, eu não te odeio. Menina, eu não te odeio. Eu te amo. Eu queria que você conhecesse o que eu conheço. Eu queria que você conhecesse Cristo que sofreu na cruz por você. Eu queria que você entendesse que o que está acontecendo na sua vida
é apenas um fenômeno comportamental que pode mudar. Que pode mudar, eu vou repetir, pode mudar, porque Jesus transforma a água em vinho, o mel Jesus transforma. A Bíblia diz que ele encontrou uma prostituta, 15 minutos depois de falar com a prostituta, ela já era missionária. A mulher samaritana, ela encontrou Jesus, negou água para ele. Jesus disse: se tu soubesses quem sou eu te daria água, e quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Eu profetizo a tua salvação. Daqui a alguns anos eu vou te ver aqui. Seus dentes estão rangendo, seus olhos estão trincados. Você está nesse momento enchendo meu Twitter de palavrão e ameaças de morte. Eu te amo. Declaro meu amor incondicional pela sua vida. Estou lutando por você. Você tem que se lembrar que você só está aí agora com essa raiva toda e só está vivo porque um homem e uma mulher fizeram você. De milagres se aproximando do Brasil. O Brasil será o celeiro missionário desta década, porque a família sobrevive. Preste atenção. Pega na mão da sua irmã, pega na mão do seu irmão. Jesus está no alto da cruz. Pai, derrama a unção do batismo com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo aqui agora. Estou sentindo uma autoridade de Deus aqui. Estou sentindo uma autoridade de Deus que está vindo sobre os obreiros do Brasil. Eu estou aqui com uma retaguarda de santos e santas mulheres de Deus e homens de Deus. Vocês não podem voltar para suas casas sem esta autoridade. Há uma autoridade sendo entregue nesta noite. A autoridade onde o Senhor dará a chave das cidades onde os senhores moram nas suas mãos. É um tempo de conversão. É um tempo que nunca antes houve na nossa história. Eu tenho dificuldades em lidar com esse tipo de revelação instantânea que vem. Estou tentando explicar. O Senhor está dizendo ao meu coração que a nação brasileira será usada como um breque. Nós seremos usados como freio no carro do anticristo.
O carro do anticristo está acelerado na Europa, está acelerado na América do Norte. O carro do anticristo vem pelo apoio das grandes governanças. O carro do anticristo vem debaixo de uma palavra chamada progressistas. E acorde, escute, vou denunciar. Essa semana um pastor postou numa reunião onde ele estava a seguinte palavra sobre mim. E o nome do infeliz também é Marco. Ele escreveu assim: nós podíamos orar nesse momento para Deus dar um derrame no pastor Feliciano. Vocês leram isso? Amém. Tem pessoas aceitando Jesus como Salvador. Você vai ser um grande homem. Jesus traz vida sobre o coração dele. Todo o sofrimento que ele teve com o pai dele, toda a tristeza que ele sofreu na infância, traz vida para dentro dele e faz ele ser um profeta. Seu filho leva. Você vai ser um profeta. Vai ser um profeta. Ai, Jesus amado. Deus, coloque ele aqui perto da gente para cultuar aqui perto. Nessa luta que eu venho passando, me deixaram sozinho na cruz por 30 dias. Mas não foi maldade. Foi um tempo que Deus permitiu. Por 30 dias, Newton, você está lá em Brasília, você sabe, nem a nossa frente havia se manifestado. Em 30 dias, nem a minha convenção havia se manifestado. O Brasil inteiro me viu apanhar sozinho. E houve noites que eu chorei. Eu sou presidente de um ministério pequeno. Nossas igrejinhas têm 4 anos. Eu achei que nós íamos ter que fechar as portas da igreja, Joelson. Joelson é o pastor da igreja de Ribeirão Preto. Está na mídia as fotos. Mais de 200 pessoas gritando, fazendo feitiçaria na frente da igreja. A minha esposa, vem cá, amor. Para vocês eu posso falar que são minha família. Contraí uma doença psicossomática. Eu até queria que depois o pastor Uriel orasse por ela. Ela acorda de manhã com refluxo, e o refluxo faz fechar a glote, e ela não tem oxigênio. Terça-feira passada eu saí correndo dentro da casa desesperado, gritando: Deus, cura minha esposa, porque ela sofreu tudo isso calada esses dias. Eu te amo, filha. Eu não vou te pedir desculpa, porque você sabe, quando casou comigo, onde Deus ia me levar.
Meu Deus, o meu filho. Você vai ser um profeta. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Ouçam-me. Eu estou indo devagar, eu estou deixando Jesus fazer. É melhor deixar Jesus fazer. Nesses últimos 60 dias, as minhas agendas acabaram. Quase liguei para o senhor, pastor Ariel. O senhor fazer umas agendas para mim na América. As igrejas aqui no Brasil, a maioria delas, todo mundo sabe que eu tenho uma agenda concorrida. Eu chego a pregar 20, 22 dias por mês. E as igrejas desmarcaram, porque os ativistas vão para a internet e ameaçam, falando que vão fazer manifestação com trio elétrico. E eu não vivo de salário de deputado. Eu tenho estrutura muito grande, tenho programa de televisão, tenho missionários que eu sustento, tenho famílias. E houve dias desses últimos 2 meses que eu falei: Jesus, acabou tudo. O que eu vou falar agora é uma coisa muito particular. Pegue na mão de quem está do seu nome. Karen, vem cá, filha. Essa é a minha filha mais velha. Linda igual o pai, não é? Tem o mesmo temperamento que o meu. Brava que só Jesus na causa. Quando ela fez 15 aninhos, eu estava passando uma situação difícil. Eu falei: filha, papai não vai te dar festa de 15 anos, mas quando você fizer 18 anos eu vou te dar um carro. E ela aceitou. Filha boa faz isso. Ela fez 18 anos quinta-feira passada. E no dia do aniversário dela, o dinheiro que eu tinha para comprar o carro, nós usamos para pagar as contas. Porque eu fiquei sem agenda. E eu falei: Jesus vai dar um jeito nessa história. Aí, 2 dias antes do aniversário dela, um amigo me ligou, o apóstolo Renê Terra Nova. Me chamou para ir lá em Porto Seguro, no evento dele, e tinha lá 17 mil pastores. Ele me deixou pregar. Quando eu terminei de pregar, os irmãos vieram correndo ao púlpito, jogando dinheiro no púlpito. Eu nunca vi aquilo, eu não pedi nada. E o apóstolo havia dito que aquilo aconteceu uma vez só, 10 anos atrás. Deus moveu o povo. Foi 1 hora, a gente jogando dinheiro no meu pé. Eu falei: meu Deus, estou desesperado, o que é isso? E o apóstolo dizendo: Deus está trabalhando, fica quieto. O dinheiro que veio de oferta aquele dia, eu consegui pagar todas as contas. E quando foi essa semana agora que passou, um irmão que estava lá naquele evento me ligou, falou com o Dr. Bauer. O Dr. Bauer me deu a notícia, eu liguei para ele, ele falou: pastor Marco, Jesus falou comigo que era lá no congresso de Porto Seguro, que era para eu voltar para casa a pé. Eu falei: por quê? Porque ele mandou dar o carro da minha mulher para sua filha. Aí ele falou: só que a minha mulher ia divorciar de mim. Aí quando eu cheguei no hotel, eu falei: filha, nós vamos a pé para casa. Ela disse: vamos mesmo, porque Jesus falou comigo que é para eu dar o carro para a filha do pastor. Não é o carro que ela quer, mas é um começo. Chega segunda-feira, amanhã está em casa às 2 horas da tarde. É a forma de eu falar para minha filha que Jesus sempre cuidou da gente. Ele nunca vai te desamparar, nunca. Pensamos que estamos sozinhos na cruz, mas não estamos. Respira fundo, pega na mão de quem está do seu lado. Oh, glória! Jesus olhou para cima, o céu fechou.
Ele olhou para frente, todo mundo que ele curou e abençoou virou as costas. Mas quando ele olhou para baixo, estava lá a mãe e o melhor amigo. Era Jesus dizendo: quando você estiver crucificado na cruz, todo mundo pode te abandonar, menos a sua família, menos o seu melhor amigo. Jesus te trouxe hoje aqui para, antes do culto terminar, você já começar a preparar seu telefone. Você vai mandar uma mensagem para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu primo. Vai haver um mover de Deus antes da meia-noite na sua casa. O milagre que você estava esperando já está chegando. É por isso que eu amo a esse Cristo. Houve uma hora naquele dia, naquela sexta-feira, que Jesus olhou para o céu e disse: Pai, consumado está. E eu entrego na sua mão meu espírito. E tendo dito isto, Jesus expirou. Ele morreu. Assim. Quando Jesus expirou, o que saiu de dentro dele era o Cristo que estava dentro dele. Quando o espírito, o fôlego de vida saiu de dentro dele, olhou para baixo e disse para o corpo pendurado na cruz: fica tranquilo aí, eu vou sair, mas daqui 3 dias eu venho te buscar de volta. Uma vez me perguntaram: pastor, por que Jesus morreu primeiro do que os outros 2 bandidos? Ele sofreu menos? Não. Ele sofreu de igual forma, os outros também foram flagelados. E por que é que Jesus morreu primeiro do que eles? Para evitar problema. Pergunte qual? Toda vez que a morte cruzou o caminho de Jesus, ela se deu mal. Jesus atrapalhou o velório da filha de Jairo. Jesus parou o cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim. Jesus entrou no cemitério e trouxe de volta Lázaro. A morte não tem vez com ele. Jesus disse para mim: filho, se os outros 2 que estavam à esquerda e à direita morressem primeiro, era morrer e ressuscitar, porque perto de mim a morte não fica. A morte não fica. Respire fundo. Ele morreu. E a Bíblia diz que, tendo morrido, o seu espírito desceu às regiões mais baixas. E antes da ressurreição trouxe consigo um cativeiro. Trouxe consigo o quê? Pergunte: o que é isso, pastor? Todos os que morreram antes de Jesus tiveram uma chance da salvação. Todos os que morreram antes de Jesus tiveram uma chance da salvação. Senão Deus seria injusto. Quando Jesus morre, nesses 3 dias que ele desaparece, ele desce às profundezas do Hades. Ele vai no seio de Abraão. E todos os que morreram antes dele tiveram a chance de encontrar nele o Messias. Pode imaginar ele entrando lá no cativeiro, abrindo as portas, porque a chave da morte está na mão dele. E ele dizendo: Lázaro, ou melhor, antes de lá, vamos pegar os mais antigos. Daniel, sai para fora, Daniel. Mas quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que fecha a boca dos leões. Jeremias, sai para fora. Mas quem és tu, Senhor? Eu sou o oleiro e tu és o vaso. Ezequiel, sai para fora. E quem és tu, Senhor? Eu sou o anjo que tem o cordel na mão de medir e meço as águas do avivamento. Lázaro, sai para fora. Sai todo mundo que morreu para fora. Abandone este lugar agora, porque é hora de conhecermos o verdadeiro paraíso. Agora que o evangelho está anunciado entre os mortos, é domingo como hoje, só que era de manhãzinha. Um grupo de mulheres foram até a tumba. Chegaram lá, a pedra estava rolada. 2 homens de branco estavam esperando elas. E eles gritam: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele já
Segure a mão do seu irmão de novo. Eu estou terminando, eu encerro aqui. Ressuscitou. Apareceu por um período de 40 dias a quase 500 irmãos. Marcou um encontro com eles no pé de uma montanha, em Atos capítulo 1. Dialogou com eles alguns minutos, e enquanto dialogava, foi subindo ao céu. Uma nuvem começou a elevá-lo, e enquanto ele estava subindo até os olhos não mais o verem, os 2 anjos que estavam na tumba, que vieram escoltá-lo, voltaram, porque os discípulos estavam olhando para o céu. Os anjos desceram, cutucaram o ombro deles e disseram: por que estão olhando para cima? Do jeito que ele foi, qualquer dia desse, ele vai voltar. Quem está pronto para entrar no céu por 2 minutos? Quando ele desaparece dos olhos dos homens, ele não vai para a atmosfera, não vai para o espaço sideral, ele vai para o céu da eterna glória de Deus. O céu da eterna glória de Deus está com os portões trancados, porque há inimizade entre o homem e Deus. Agora que Jesus está na frente do portão, porque ele arrastou para o céu um corpo de carne. Ele arrastou para o céu um corpo do quê? Diga para o seu irmão: a carne nunca havia entrado lá. Ele entrou lá na entrada do céu, na porta, com aquele corpo que ele arrancou da cruz. Quando ele está na porta do céu, com aquele corpo estranho, os anjos que estão guardando a entrada do céu vêm voando e vêm dizendo: quem é esse que se aproxima aí? Quando olham nos olhos dele, percebem quem ele é, então gritam, que está escrito nos Salmos: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas os anjos que têm a chave do céu estão lá dentro. Eles vêm voando, vêm correndo e vêm gritando: mas quem é este Rei da Glória? Os que estão do lado de fora abrem as asas e gritam: o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. O portão se abre. Um homem de carne e osso entra no céu. Quando seus pés pisam as ruas da Nova Jerusalém, ele cumpre a lei. É possível ser homem, nascer aqui nessa terra, viver uma vida de tribulação e depois ir morar no céu. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. É possível ser de carne e osso, comedor de arroz e feijão, e quando morrer, ir morar no céu. Amigo que ouviu esta pregação evangelística, talvez se o pastor Cisino me chamar para o ano que vem, eu venho com a mensagem pentecostal. Mas eu não podia perder essa chance de evangelizar o Brasil nessa noite. E falar para você que está em casa, que existe o céu, em contrapartida existe o inferno. Que existe Deus. E se existe Deus, existe o diabo. Que existem anjos. Se existem anjos, existem. Quando morreres, para onde irás? Quando eu era menino, cantava uma música que me dava arrepios. Ela dizia assim: o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas no fim da vida nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para lhe acompanhar. A Bíblia afirma que depois da morte segue-se o juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece. Está condenado. A condenação e o juízo final. É por isso que nunca vão me fazer negar a cruz. Você tem uma alma, e a sua alma precisa de Deus.